Antes da gente ir para a aula, eu vou precisar falar sobre a prorrogação da atividade, tá bom? Então, eu só vou mostrar para vocês na internet, né? Eu já estou aqui logado no AVA. Quem não conseguir postar até hoje, né? Porque eu não consigo alterar a data na atividade quando alguém já insere já insere no AVA, né, algum aluno, por exemplo, que eu quero dizer, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, aqui, ó. Por exemplo, foi aqui, né, que tá aqui, ó, o 3, sessão 1, onde eu postei a atividade que era inicialmente até hoje, né, para entregar. E aí, como já haviam postagens dentro dela, eu não conseguia alterar essa data aqui, ó, tá? Eu não consigo, na realidade. Tá bom? Então, o que eu fiz? Para quem não conseguiu postar, ou na realidade, eu acho que já até fechou, né? Deixa eu só voltar lá, o horário, para ver o horário. Era até às 19 horas, então realmente já fechou. Então, para quem não conseguiu postar, pode postar aqui, ó, tá vendo? Ó, até a semana que vem, tá bom? Então, tem a atividade de reabertura. Não precisa postar nos dois, tá? Quem postou naquele anterior, que estava com data de encerramento hoje, não precisa postar mais. Quem ainda não postou, não vai conseguir postar lá. Posta aqui, tá? Na reabertura, tá? Aqui, ó, na reabertura. E esses são os itens que eu pedi, tá bom? Então, eu coloquei como prazo, ó, a semana que vem, tá bom? Aí eu estendi um pouco o horário de entrega, coloquei até 23h59, tá? Só para deixar aí registrado e gravado, tá bom? Para vocês. Alguém levantou a mão, foi a Giovana, pois não. Boa noite, professor, Boa tudo noite, bem? tudo bom? Então, eu te mandei mensagem no WhatsApp referente à atividade que não está constando a nota e nem nada. Então, é referente a isso mesmo, só consta aonde eu vou no curso direto, mas consta 1000 pontos só, é isso mesmo? É isso Tá mesmo, bom, tá? perfeito. Isso ainda de atividades do bimestre 1, né? É que lá nessa atividade, nesse local onde você posta a atividade, realmente eu não faço lançamentos, tá? Eu lanço num outro local. Então, aí vai aparecer direto lá na tua contagem de pontos, mas não aparece dentro dessa atividade. Então, talvez isso cause mesmo essa confusão, mas se de repente bater essa dúvida, pode me questionar. Eu acho que eu vi tua mensagem, acabei esquecendo de responder, me desculpa. Que é tanta coisa, tanta coisa. Eu olho assim, eu disse, daqui a pouco eu respondo. Aí nisso passam-se dias. Tá bom? Vamos lá para a aula. Então, vamos aqui, ó. Então, a gente está na unidade 3, né? Que tem por título Projeto de Pesquisa. Vocês já estão enxergando aí meus slides? Sim, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, olha só. A gente vai falar sobre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Tá bom? Já falamos um pouquinho na aula anterior, né? Hoje a gente só vai aprofundar um pouco mais. Sempre trago um slide assim de lembrança, né? Na realidade, de fazer com que vocês sejam motivados a não deixar de fazer as atividades, tá bom? Porque vocês ganham pontos em todas elas, né? Por mais que vocês não acertem, mas alguma pontuação vocês ganham só pelo fato de realizar. O ideal é acertar, né? Porque aí a pontuação ganha é maior, tá bom? Então, não esqueçam das atividades do ambiente virtual de aprendizagem. Então, vamos começar falando sobre pesquisa bibliográfica, né? O que é isso aí? Deixa eu só trocar aqui o meu mouse, ó. Pesquisa bibliográfica é uma pesquisa, né? Pesquisa científica, né? Que visa responder um problema. Então, sempre se levanta um problema. Uma questão, né? Representada por uma questão que se deseja investigar. E ela é feita com a utilização de material bibliográfico, ou seja, publicações, né, diversas, como livros, artigos de revistas científicas, artigos de revista de circulação comum,
jornais, né, de circulação diária, né, de circulação pela internet também, tá? Uma coisa que é importante, e inclusive é uma das fontes assim de consulta para a realização de pesquisa bibliográfica, são os sites, os blogs, os portais das instituições científicas, né? Só precisa ter um certo cuidado com esses sites, né? Muitas vezes, por exemplo, a Wikipédia. A Wikipédia, ela é muito boa, né? Ela é muito boa, mas como ela é uma biblioteca, né, em onde qualquer pessoa pode inserir informação, muitas das informações que ali constam não são corretas, tá? Então, eu preciso ter um certo cuidado, muitas vezes, inclusive, algumas instituições não aceitam quando a Wikipédia é citada como fonte bibliográfica. Estou usando a Wikipédia como exemplo, mas não é a única, tá? Existem muitos outros sites, até mesmo material como livros. Existem erros em alguns livros, né? E artigos também, muitas vezes, a gente precisa sempre ter uma certa dúvida. Claro que é muito mais confiável a gente consultar um livro e um artigo publicado em uma revista séria, né? De nome, né? De peso, do que porque tudo que é publicado ali passa por um crivo, né? Passa por uma avaliação antes de sair publicado. Então, estudos, análises científicas diversas, né? Vão passar por um crivo, né? Da ciência, né? Da ciência representada por nós, seres humanos, os cientistas que estaremos ali, de certa maneira, né? Em algum momento, meio que fazendo um filtro, né? Uma avaliação, uma verificação para ver a veracidade daquilo que está sendo apresentado para publicar. Porque imagina a seriedade da coisa, né? Publicar numa revista uma pesquisa que de repente esteja errada, com resultados distorcidos, e isso vai para a sociedade, né? Isso é divulgado para a população geral. Imagina se um nome de uma pesquisa fica comprometido, né? De uma revista fica comprometido dessa forma, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas no início da pandemia, no ano de 2020, ano passado, teve um estudo, se eu não me engano, na Tailândia, um dos primeiros estudos assim de grande porte que estudava a Covid, né? Estava bem no início, assim, mais ou menos, acho que foi mais ou menos no meio do ano, ou um pouco depois, de 2020, do meio do ano de 2020. Só que aí um dos pesquisadores começou a desconfiar dos resultados. Eram vários pesquisadores em todo o mundo que participavam, mas assim os principais estavam ali instalados, se eu não me engano, na Tailândia. E aí um desses pesquisadores começou a desconfiar dos dados que ali estavam sendo discutidos e apresentados e começou a vasculhar. E ele descobriu que houve um falseamento, né, uma falsificação dos dados, né, porque ele com os dados que estavam disponíveis, por ele participar da equipe, ele tinha acesso aos dados originais, não chegava nos resultados que queriam divulgar. E aí virou um escândalo mundial. Um escândalo mundial isso aí. Se não me engano, a revista que já tinha publicado o artigo com os resultados, ela retirou da publicação o artigo e ela teve que se retratar com a sociedade, né? Assim, fez uma divulgação, uma nota aberta, né, para o mundo inteiro, se não me engano. Eu lembro que eu vi uma reportagem no Fantástico falando sobre isso. Foi um escândalo mundial, né? E vou ser bem sério para vocês, isso é, de certa maneira, até comum, viu? É uma pena, né? Uma pena distorcer resultados de pesquisas, dados de pesquisa, só para ter bons resultados e publicar. Isso é um horror, isso é crime, tá? A pesquisa bibliográfica, ela, em geral, ela é utilizada... deixa eu ver, gente, se está gravando, sabe? Porque tá gravando.
Por favor, olha, quando eu fico olhando, apresentando o slide, eu não consigo enxergar vocês levantando a mão, tá? Então, eu vou pedir para, quando vocês quiserem falar, vocês podem abrir o microfone e me chamar, tá bom? Então, vamos lá. A pesquisa bibliográfica, ela é utilizada muito, né, no que se chama de estudos exploratórios, tá? O que é um estudo exploratório? É um estudo inicial de algum tema, alguma temática, algum assunto que esteja pouco explorado, ou por mim, que estou, por exemplo, iniciando o trabalho, ou pela sociedade, ou pela comunidade científica, tá? Ou seja, são aqueles estudos que estão sendo iniciados, então se tem pouca informação, né, a respeito do objeto da pesquisa. Professor, tem uma Oi? pergunta. Não. Aquele Google acadêmico, ele é bom também, né? Assim, já é estudado, né? Que as pessoas colocam ali, né? Sim, o Google Acadêmico é super confiável, é uma fonte que você pode usar com segurança. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, como eu estava falando dos estudos exploratórios, né, que são esses estudos em fase inicial, né, de investigação, a pesquisa bibliográfica cabe muito bem, né, ela é uma ferramenta metodológica que cabe muito bem nesses momentos, tá? Em que o objeto de estudo ele dificulta, por exemplo, algumas vezes, nem sempre, mas o que se chama de formulação de hipóteses. Não sei se vocês lembram, eu comentei na aula passada, né? O que é uma hipótese? Hipótese é uma suposição, né? É uma resposta que a gente chama de temporária para uma pergunta de pesquisa, né? Digamos assim, vou dizer assim, eu tenho a hipótese, né? Ou seja, eu suponho, eu acho que todos vocês farão essa atividade e vão entregar até o dia 5 de novembro. Então, isso é uma suposição minha, né? Eu tô querendo que isso seja e eu estou supondo isso, né? Mas como ainda não é um fato, né? Isso é chamado de hipótese, né? E aí, nas pesquisas científicas, as hipóteses, elas são testadas, né, com dados, com métodos científicos, né? Por exemplo, com a pesquisa bibliográfica, né? Quando eu tenho uma hipótese, eu posso usar a pesquisa bibliográfica para responder ou para confirmar esta hipótese, tá? E aí, muitas vezes, acontece o seguinte, o que eu encontrei de achado na pesquisa não está de acordo com a hipótese que eu tinha no início do trabalho, da investigação. O que eu faço com isso? Eu posso considerar que eu cheguei em algum resultado, mesmo que eu não tenha chegado onde eu achava que iria chegar. Né, tá? A gente não pode, a gente tem que ter isso muito claro, assim, porque eu já vi muitas vezes, né, algumas pessoas com quem eu trabalhei, em que se chegava a fazer a sua pesquisa e tal, não sei o quê, aí chegava em algum resultado que não era aquilo que achava inicialmente, e aí, putz, a pessoa ficava lá preocupada, e agora destruiu meu trabalho porque eu não vou confirmar aquilo que eu suspeitava, mas não é bem assim, né? Acontece, a pesquisa é assim, né? Nem sempre a gente encontra o resultado que quer, né? É comum, tá? Então, não se preocupem se isso acontecer em algum momento em que vocês estiverem também fazendo um tipo de pesquisa, não só uma pesquisa bibliográfica, mas qualquer tipo de pesquisa. Ela é um dos tipos, né? Ela quem, né? A pesquisa bibliográfica, tá? Que nós estamos comentando sobre ela. Ela é um dos tipos mais solicitados em cursos de graduação, ou seja, em pesquisas realizadas em nível de graduação, que vai ser o caso de vocês, né? Quando vocês estiverem aí cursando as disciplinas da formação de vocês, muitas vezes os professores podem pedir algum tipo de trabalho em que vocês precisarão realizar pesquisa. Né? Então, a disciplina também de metodologia científica vem trazer essa bagagem para vocês, né? Para orientar e tal, para mostrar os caminhos, os métodos válidos, né? Mas vocês vão também precisar muito disso lá na disciplina de trabalho de conclusão de curso.
Na nossa instituição, a gente tem 2 disciplinas de trabalho de conclusão de curso. A disciplina de trabalho de conclusão de curso 1, ela é um projeto, na realidade, tá? Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Ela é um projeto de pesquisa e é um projeto de pesquisa que deve, tá? Vocês não terão escolha, pelo menos até então, vocês terão que fazer pesquisa bibliográfica. Tá? A nossa instituição trabalha com pesquisa bibliográfica no trabalho de conclusão de curso. A disciplina de trabalho de conclusão de curso 2 é a monografia, é o que a gente chama de o TCC de fato, né? E aí onde vocês vão construir capítulos com os textos, com citações, né? Porque pesquisa bibliográfica tem que ter citação de autores. E não pode, assim, citar um só autor. Senão a pesquisa, ela é dita, considerada como uma pesquisa pobre, tá? A pesquisa bibliográfica, quanto mais fontes bibliográficas forem consultadas, melhor, porque a gente vai ter uma diversidade ali, né, de fontes, e vai poder discutir com essas leituras que serão feitas, tá? Como eu disse, né, ela é um dos métodos de pesquisa, né, da ciência, muito usada na graduação, mas não só na graduação, tá? Na pós-graduação também, né? Pós-graduação inclui, né, cursos de especialização, MBAs, mestrados e doutorados e pesquisas de pós-doutorados, tá? Tudo isso é pós-graduação. E muitas vezes ela também pode ser articulada, ou seja, ela pode ser realizada de forma simultânea ou concomitante, né, com o que a gente vai chamar de pesquisa documental, que vai ser o nosso próximo assunto daqui a pouquinho. Essas autoras aqui são 2 autoras que têm um livro de pesquisa de metodologia científica, é um livro muito bom. Na realidade, é preciso atualizar porque já existe uma edição mais recente, não é de 99, não, já tem uma edição mais recente. Acabei de ver isso e eu esqueci de atualizar. É que, na realidade, eu retirei esse trecho do nosso livro didático. Elas afirmam que a pesquisa bibliográfica ela não pode ser uma mera repetição, ou seja, só copiar e colar, copiar e colar. Li, achei interessante, copio e colo, copio e colo. A gente pode fazer isso, né, em muitos momentos, desde que a gente faça uso do padrão das normas da BNT, né, que quando a gente copia e cola, para que a gente não seja criminalizado como um realizador de plágio, a gente precisa citar a fonte de onde a gente retirou o texto, né? Mas a gente também precisa ter texto autoral, ou seja, eu preciso escrever o meu texto junto com as citações para que eu converse, né, juntamente com o que eu li. Eu vou apresentar trechos que eu acho interessante, né, que é justamente essas citações que é de autores que eu li, mas eu preciso também escrever ali, diluir, né, dentro do texto também ter texto meu, tá? É isso que elas querem dizer. O que deve acontecer é que a gente deve, mas enfim, sim propiciar um exame do tema sob um novo enfoque ou abordagem, o que vai favorecer conclusões inovadoras, tá? Porque pode ser, né, que passa pela cabeça da gente, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica, a gente pensar assim, mas por que eu vou falar de um assunto que já está publicado? Né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente é um primeiro pensamento, uma primeira questão que a gente levanta mesmo. E é super natural, e eu acho que, inclusive, é muito saudável perguntar isso e questionar quanto a isso. Porque quando a gente questiona quanto a isso, a gente está tentando entender qual a utilidade desse método, né? Da técnica. E aí, o que é essa parte final do texto aqui que está na tela, está dizendo, né? Ela está dizendo que a gente pode consultar assuntos que a gente deseja desenvolver sobre uma outra perspectiva, né? O assunto está ali publicado em uma ou 2 ou mais fontes, no entanto, a gente vai ter um outro olhar para ele. E aí é quando entra a nossa marca, né? Através da nossa escrita e do nosso texto. E aí isso traz a inovação para o assunto, tá? Que aí a pesquisa se torna inovadora quando isso ocorre.
Para cumprir a sua finalidade, o pesquisador, né, no caso eu, você, que vai pesquisar algum tema, né, uma temática, um objeto de pesquisa, não pode restringir, né, a único autor, como eu já tinha dito isso, né, eu tinha trazido, nem transformar o trabalho numa soma de citações, né, ou seja, isso aí, na realidade, é meio que os extremos, né, os extremos, tipo, uma pesquisa bibliográfica feita só com um autor, eu só li um livro, eu só li um artigo, ou uma outra fonte, e aí só usei aquilo para desenvolver, para escrever o meu trabalho. Porque qual é o produto de uma pesquisa bibliográfica? Pode ser um artigo, pode ser um projeto, né? Pode ser uma resenha, né? Pode ser um texto de resumo, dentre outros, né? Um próprio livro. Imagina, se eu vou escrever um livro a partir de um único autor, né? De certa maneira, mal visto, e é considerado pobre, é uma pesquisa bibliográfica pobre. Assim, pobre no sentido de que ela não tem diversidade, né? E é óbvio que a fonte que eu consultei, ela não vai deixar de ser importante, mas ela não é a única que relata o tema que eu estou investigando. Então, a gente precisa ir em busca. Vocês vão ver, acho que até no modelo de projeto que eu compartilhei, no template que eu compartilhei com vocês, tem lá alguma orientação dizendo que é interessante que vocês pesquisem pelo menos 4 autores. Tá? Foi só para vocês verem, aquele modelo que eu compartilhei, ele é o modelo utilizado pela nossa instituição, e é aquilo que os alunos, quando estão matriculados em TCC, recebem, tem disponível no AVA deles. Então, tá lá um monte de texto em amarelo, né? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de abrir, se não tiveram, abram, só para dar uma olhada. Vocês vão ver que tem um monte de regra, de norma, de orientação, né? Os alunos, coitados, fazem TCC, até ficam assim, super confusos. Eu, atualmente, para vocês terem uma ideia, por que eu estou sabendo disso tudo? Porque na unidade do Taquaral, onde eu também trabalho lá, né, em Campinas. E lá eu estou ajudando os alunos de TCC. Aí ajudo os alunos de engenharias diversas, alunos de enfermagem, alunos de biomedicina, alunos de psicologia, alunos de ciências aeronáuticas, que mais? É um monte, assim, de curso. Computação não, esse semestre, e, enfim, é bastante gente. Então, e aí eu também tenho um grupo criado, né, assim, para vocês terem uma ideia, o grupo de TCC que eu criei, lá da FAC, tem 250 e tantos alunos, assim, sabe? Assim, é um monte de gente, é uma loucura, mas é bem legal porque aí eu digo pro pessoal, gente, não fica me chamando no privado, não. Tá com dúvida? Fala no grupo, joga no grupo, porque é ali que a gente tem que discutir as dúvidas. E para vocês terem uma ideia, funciona. Sempre vem alguém, ai, gente, eu não estou entendendo o que tem que fazer aqui, ali, não sei o quê, não sei o quê. Aí, às vezes, muitas das vezes, eu nem participo da conversa. Já vem um monte de outros alunos aí, diz, é assim, é assado, faz isso, faz aquilo. O meu tutor disse para fazer não sei o quê, não sei o quê. E eu acho aquilo incrível, incrível, porque e tem vários alunos assim que sabem muito, né? E eles ajudam bastante no grupo, eles contribuem bastante, aqueles que estão com mais dificuldade. É super enriquecedor. Tá, é super enriquecedor. E aí tá funcionando. Assim, a volta e meia tem umas brigas também, né? Mas é comum, né? Onde tem muita gente, tem briga também, né? Bem, e também não pode ser uma soma de só citação, né? Aí é a outra ponta, é o extremo, é pegar vários autores e sair fazendo Frankenstein, né? Copiando de um, de outro, não sei o quê, e montando todo o meu texto só com citação, não tem nenhum texto meu autoral, tá? Então, e aí, só citação não pode, né? Porque senão o trabalho acaba não sendo meu, né? Porque eu estou copiando o texto dos outros. Então, não vai ter uma originalidade, tá? Aqui tem, tá pequenininho porque eu tirei do livro, tá? Mas eu vou aumentar aqui para a gente ver. As etapas de uma pesquisa bibliográfica. Então,
A primeira delas, ó, começa com a elaboração do projeto, né? Assim, é onde uma pesquisa bibliográfica, né? Então tem que ter um projeto para que ele seja o nosso norteador, né? O documento norteador. Então é nele que vai ser escolhido o assunto, a temática, né? Para ser investigada. Vai se construir um problema sobre essa temática, né? Que vai ser o problema de pesquisa. E aí, na elaboração do plano, vai se buscar as respostas, né, a essa questão, o problema pode ser composto de mais de uma pergunta também. Obviamente que a gente precisa ter um certo cuidado, ao fazer muitas perguntas no mesmo projeto, a gente, quanto mais pergunta, mais trabalho a gente vai ter para responder. Então, o ideal, assim, que tenha uma pergunta só, né, se tiver duas, tudo bem, se tiver mais que isso, tem que avaliar. Se de repente não seria interessante desmembrar isso em um outro projeto. Aí começam as investigações, né? Vai-se em busca das fontes, né, bibliográficas. Ó. Essa é uma fase que ela é dita comprometida com a coleta da documentação, né? Onde vai se buscar na internet, no Google Acadêmico, na biblioteca virtual que a nossa instituição disponibiliza. Se vocês nunca entraram na biblioteca virtual, entrem. Vocês vão ver que é muito rica. Tem vários parceiros lá, tem o Minha Biblioteca, tem a Biblioteca Virtual 3.0, tem a GedWeb, tem a ProQuest, que é de artigos, tem artigo, um parceiro que é só da área jurídica, e tem um outro que é só de jornais e revistas. A gente tem acesso a vários jornais lá, como a Folha de São Paulo, e tudo isso está lá disponível para vocês, né? Como vocês estão ainda, enquanto vocês estiverem vinculados à instituição, vocês podem ter acesso livremente a essa plataforma que é a biblioteca virtual. Então, eu sugiro que vocês tem e-book, né? No Minha Biblioteca tem muito. Eu adoro a biblioteca virtual. Assim, estou puxando o saco porque é muito boa mesmo. É muito boa. Eu, inclusive, faço algumas pesquisas minhas usando a biblioteca virtual. Então, uns e-books lá maravilhosos, assim. Tá? Então, nessa parte ainda da investigação, né, feito o levantamento da bibliografia, das informações, né, a gente vai recortar e guardar aquilo que a gente acha que vai contribuir de forma significativa no nosso estudo, e aí é o que se chama de ser o estudo dos dados, né, ou das informações presentes nesse material que está sendo consultado, né, o material bibliográfico. Deve-se salientar que esses resultados de pesquisa eles vão depender, obviamente, da quantidade e da qualidade, né? Por isso que eu comentei com vocês, para a gente ter um certo cuidado, né? Onde que a gente vai, qual é a fonte que a gente vai consultar e vai considerar para referenciar no nosso trabalho, né? Como eu citei, a Wikipédia, né? Foi citado o Google Acadêmico, que é muito bom, né? Eu confesso que assim, o Google Acadêmico eu não uso muito, porque eu acho ele às vezes um tanto poluído, né? Mas é porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então, mas ele é super importante. Não estou dizendo que é ruim, não. Tipo, eu evito um pouco, assim, mas é pessoal. Tá? Ele é maravilhoso. Tá? Ele é maravilhoso e super confiável. Aí, depois de feita todo esse levantamento bibliográfico, né, de fontes, né, fontes confiáveis, uma determinada quantidade, assim, considerada boa para que a pesquisa bibliográfica seja dita rica, né, em termos de fontes investigadas, parte-se para análise, tá? A análise explicativa, né, da solução. Então, a gente está indo em busca de resposta para uma pergunta, né? Que pergunta? A pergunta que está no problema. E aí a gente vai analisar tudo isso, né? Todo esse levantamento, ou seja, analisar essa documentação, tá? No conteúdo, sempre pensando no nosso problema, né? Focado sempre no problema para a gente não devagar, né? Para a gente não fugir do nosso objetivo. Esta fase, ela não vai estar mais ligada à exploração de material, porque a gente já coletou tudo que queria, já leu tudo que precisava, já meio que compilou, pegou trechos daqui e dali, vai guardar para referenciar na hora que a gente estiver construindo o nosso texto. Tá?
É construída, então, sob a capacidade crítica, né? Então, aí vai exigir da gente uma construção lógica textual, né? Então, a gente vai ter que, né, como é um texto formal, acadêmico, científico, a gente tem que usar a língua portuguesa oficial, né? A gente não pode usar essas abreviações que a gente usa, por exemplo, no WhatsApp, ou na internet de forma geral, né? Que muitas vezes eu já peguei, é super engraçado. Muitas vezes a gente está tão viciado em escrever, né? Tudo abreviado, aí a gente vai lá, começa a escrever o projeto, já vi isso muito. Aluno enviando o projeto para ser avaliado pelo tutor, tá lá cheio de abreviação de internet. Aí o tutor devolve, assim, manda ele escrever tudo aquilo lá direito. Mas é assim, acontece, às vezes é uma distração. Bem, aí tem a síntese integradora. Essa síntese integradora, na realidade, assim, é tipo amarrar, né, tudo isso que a gente leu e guardou e consultou, e aí a gente faz uma costura com parte nossa, que é onde a gente entra com a nossa contribuição. É dito como sendo o produto final do processo, né, de investigação. Então, o meu projeto o filho, né, do trabalho está sendo está surgindo, né, que vai ser o texto final. Ele é resultante, obviamente, de uma análise, de uma reflexão de documentos, porque isso é uma pesquisa bibliográfica, né, compreende as atividades relacionadas à apreensão do problema, então a gente tem que estar sempre pensando no problema. Estou fazendo tudo isso para quê? Para resolver o meu problema, né, com uma investigação rigorosa, sistematizada, né, com a visualização de soluções, então, de certa maneira, com algumas hipóteses na cabeça. É o momento da conexão, né, do material de estudo, né, para leitura, anotações, indagações e explorações, que tem por finalidade a reflexão, ou seja, contribuir para o mundo científico, para a sociedade geral, com alguma pesquisa, né, alguma investigação. A gente contribui, sim, né? Inclusive, é um item que ele consta no projeto da nossa instituição. O projeto tem um item chamado justificativa, e é nessa justificativa que a gente vai construir um parágrafo dizendo, descrevendo qual é a contribuição que a gente vai dar para a sociedade com a realização daquele trabalho, né? A gente sempre tem que pensar assim, né? A gente vai contribuir, a gente vai contribuir para um mundo científico, mas a gente também tem que pensar de uma forma mais ampla, que a gente está querendo também contribuir para a sociedade como um todo, tá? Sociedade de forma geral. Tá bom? Se eu estiver falando muito rápido e muito aqui, por favor, podem me parar e me questionar, tá? Mais uma vez eu peço só para não levantar a mãozinha, porque quando eu fico ali apresentando o slide, eu não enxergo vocês. E aí pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos falar, então, do outro tipo de pesquisa que essa nossa sessão descreve, que é a pesquisa documental. Então, a gente encerrou a pesquisa bibliográfica, tá? E agora a gente vai falar de pesquisa documental. A pesquisa documental, ela também é realizada a partir de fontes existentes, tá? A diferença em relação à pesquisa bibliográfica, onde a fonte de uma pesquisa bibliográfica é tudo aquilo que já está publicado, né, em canal oficial, né, como revistas, blogs, sites, portais das instituições, livros, né, manuais também. E a documental, ela é material que não passou por esse tratamento analítico, tá? Não é um produto finalizado. É, por exemplo, uma imagem, uma foto, um trecho, um rascunho, que seja, um registro dentro de um sistema que ainda não foi tratado de forma estatística, por exemplo, tá? Então, a fonte de consulta, ela é mais ampla, ela permite esse tipo de pesquisa, a pesquisa documental, ela permite consultar fontes
eu esqueci o termo, mais rústicas, tá? Mais rústicas. Que a bibliográfica não, né? A gente só pode consultar aquilo que já está tratado de forma metodológica. E é o que está escrito aqui, tá? E ele cita como exemplo uma foto, né? Uma foto, ela não pode ser usada assim como fonte mesmo, única, digo assim, principal numa pesquisa bibliográfica, mas ela pode ser usada numa pesquisa documental. A partir de olhar, analisar a foto, eu posso produzir um texto a respeito dela. E aí eu produzo um projeto, né, com base em uma pesquisa documental. Pode, claro que pode, tá? É fundamental, né, esse tipo de pesquisa, ela é fundamental quando a gente tem a intenção em recuperar, por exemplo, dimensões históricas da realidade, né? Então, as pesquisas que vão estudar como que ocorreu a independência do Brasil, por exemplo, né? Então, vai-se em busca de qualquer registro que tenha disponível e exista a respeito desse fato histórico, por exemplo, né? Uma situação como essa, né, eu estou usando isso como exemplo, mas não é a única onde é possível utilizar a pesquisa documental, ela é extremamente importante. E se eu posso até ser um pouco mais ousado e dizer que é o principal método para esse tipo de situação. Olha, mais exemplos, tá? Arquivos públicos, como dados de tribunais, cadastros de funcionários, né, digamos, de uma determinada empresa, leis, né, leis também podem ser usadas na pesquisa bibliográfica, tá? Mas também podem aqui. Estatutos, né, ofícios, relatórios, anuários, atas, memorandos, projetos de lei, que também, tudo isso aqui também pode ir para pesquisa bibliográfica. É que aqui na documental mais coisas podem ser usadas. Registros de nascimento, ó, isso aqui não dá para usar numa pesquisa bibliográfica, mas pode ser usado em uma pesquisa documental. Registro de óbito, de casamento, escritura de compra e de venda de imóvel, né? Imagens quaisquer, tá? Como eu já citei. Tudo isso aqui é exemplo de fonte de consulta ou de pesquisa para uma pesquisa documental. Correspondências, diários, autobiografias, vestuários também podem, né? De repente, olha, lembra lá aquela situação que eu falei da história, né? Como que se ocorreu a independência do Brasil? De repente, o vestido, né, de uma mulher que participou em algum momento daquela situação, ela conviveu naquele, né? Pode nos dizer alguma coisa, digamos assim. Uma roupa do rei, né? O Dom Pedro lá que declarou a independência, né? Utensílios, fotos de novo, né? Pinturas, filmes, né? Pode usar filmes aqui, plantas, mapas, etc. E aí, esses dois tipos de pesquisa, a gente pode dizer assim que as fontes de informação, ou seja, as fontes de onde a gente pode obter o material para desenvolver os dois tipos, não só esses dois tipos, mas como eles são os que a gente está desenvolvendo aqui, elas podem ser descritas, elas podem ser classificadas em duas formas, tá? O que a gente chama de fonte primária e de fonte secundária. Vamos falar sobre cada uma delas. A gente chama de fonte primária aquelas fontes que vão se referir aos documentos, sejam eles escritos ou não, né? Uma foto não é um escrito, né? É uma imagem, por exemplo. E que foram recolhidos no momento que o fato aconteceu. Então, é uma coisa assim direta, relacionada com a situação, tá? Digamos, o registro de nascimento, né? Ou de casamento, ou de óbito, né? É uma fonte que vai estar relacionada
diretamente com o fato que a gente está investigando. Gente, meu celular começou a tocar, não posso atender. Deixa ele lá tocar. E aí, a fonte primária, em geral, ela é uma possível fonte de consulta para uma pesquisa documental. Tá? Fonte secundária. Fonte secundária é uma fonte que já passou que tem um material que já passou por algum tratamento, tá? Como material publicado, né? Artigo, livro, revista, manual, uma lei que já está ali, né? Toda muito bem organizada, tá? Então, já passaram por um tratamento científico, tá? E uma fonte secundária é muito consultada, é muito parte de pesquisa bibliográfica. Mas isso não quer dizer que não possa ser usada, por exemplo, lá na documental. E nem a fonte primária não possa ser usada na pesquisa bibliográfica, assim, um certo cuidado, tá? Mas é muito mais comum a primária ser uma fonte da pesquisa documental e a secundária da pesquisa bibliográfica. Não acabou a aula, tá? Que quando como é o fim de uma sessão, né? É o fim de uma sessão. Então, se fosse num outro momento, acabaria. Mas como a gente está com a aula de hoje prevista apresentar a sessão 3.3, que é essa que a gente acabou de mostrar, e a sessão 3.4, então é o nosso próximo passo, tá? É o nosso próximo slide que eu vou apresentar, tá? Eu só vou encerrar a gravação para poder ter 2 vídeos, tá? Para publicar.